Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mind Show. Então, solta o spoiler. Não é a vinheta, não? Falar em spoiler, qual é o maior spoiler que tu já levou? Cara, é uma história triste, inclusive. Triste? Caraca, tu que... Vamos lá, né? Eu lembro quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, me preparando para o vestibular, e eis que estava em cartaz filme chamado Sexto Sentido. O meu também foi com Sexto Sentido. E aí eu pensava assim, caramba, esse filme é o máximo, as pessoas estão falando muito bem desse filme, Esse filme deve ser muito bom. E eu já curtia bastante esses filmes de terror, de suspense, e eis que chega um colega de turma e ele me fala o final do filme. E foi isso. Cara, o meu também foi com o Sexto Sentido, né? Eu lembro, cara. Eu não fui ao cinema, né, assistir o Sexto Sentido. Mas, por sorte, não tomei spoiler, então... Não, nem existe essa denominação spoiler, né? Essa coisa é uma coisa recente de época de internet, né? Mas existia, tipo assim, o cara contou o final, o cara entregou o filme, a gente falava desse jeito, né? Essa coisa de gente mais novinha, né? Que nem vocês são mais novinhos que nós, dois velhos. Aí, pronto, né? E aí, nessa história, eu tinha alugado, só que lá na locadora, esse foi um marco tão grande que eles compraram 6 fitas, né, do Sexto Sentido. 6 fitas, ó. 6 fitas do Sexto Sentido. E aí, só que tinha fila de espera, né, de tão famoso que tava esse filme, né. E aí, nisso, eu botei meu nome na fila de espera, demorou 2 semanas pra chegar a minha vez, né. O pessoal ligou, Rafael, é a sua vez, vem pegar o filme. Aí vai eu, o Tibério e o Sapão, né. Pegar o filme, né? Só as personalidades. Só as personalidades, né? Aí eles lá tinham uns 15 anos de idade na época, lá vai eu. Caramba, Sexto Sentido, não sei o que, eu pego a fita e tudo mais, aí chego. Aí eu não tinha falado que era o Sexto Sentido, né? Aí na hora que eu ia botar no videocassete, aí o Sapão é assim, mano, esse filme é mó pai, o cara final. Aí eu, não, cara. Não, mano. Isso é mentira, né? Aí o Tibério, né, querendo contornar. Não, cara, isso é mentira dele. Não, mas é verdade, mas tu não assistiu. Esse foi o maior spoiler que eu já tomei. E você, qual foi o maior spoiler que você já tomou na sua vida? Então, pessoal, nós resolvemos gravar esse vídeo para falar um pouco dessa temática que incomoda muita gente. Um spoiler e que eu acho muita gente. 2 spoilers incomodam muito mais. Meu Deus. A gente acha que é uma discussão válida, uma vez que muita gente reclama disso, muita gente sofre com isso por conta de como a informação ela se propaga rapidamente através da internet. Às vezes você toma spoiler sem querer. Você abre ali o seu Instagram, o seu Twitter, às vezes até o YouTube, de repente você leva spoiler de um filme que tá em alta e que às vezes te interessa. Então a gente resolveu gravar esse vídeo para falar um pouco sobre essa sensação que causa o spoiler e as consequências disso. Mas eu gostaria de contar algo interessante sobre isso. O spoiler, ele nada mais é do que você revelar partes importantes de uma obra, né? No caso, pode ser um filme, um livro, uma série, mas você sabe que tem algumas pessoas que elas são tão ansiosas, têm tanta ansiedade, que elas vão atrás do spoiler? Sim, verdade. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande em lidar com o adiamento de recompensa, o adiamento disso, de poder lidar com a tensão que elas têm, e elas vão correr atrás do spoiler exatamente para se sentir preparada para aquilo dali, porque não aguentam esperar, porque não aguentam adiar a sua satisfação, né? Acontece muito, as pessoas vão correndo atrás do spoiler para tentar saber o que é aquilo dali, para poder ser, às vezes, para poder ser o primeiro, né, a saber daquilo, e por aí vai, né? É muito forte, né, isso bem lembrado.
E não só isso, mas tem pessoas que elas começam a sentir uma ansiedade desproporcional que leva elas a querer saber o que é que acontece no final do filme, por exemplo, ou no final da série. Mas é justamente isso, é tanta ansiedade, gera tanta angústia na pessoa que ela não consegue esperar. São pessoas que têm uma dificuldade mesmo de adiar recompensa, adiar satisfação, não tem uma dificuldade muito grande em controlar a própria ansiedade em cima daquilo dali. E às vezes até um alerta também, né? Hoje em dia a gente vê um pouquinho, né, que o hype, né, é colocado em cima das obras, youtubers, televisão, mas eu acho que principalmente o pessoal do youtubers e rede social, quando tá para sair um novo filme, começa a falar, sei lá, um ano antes e vai jogando, e vai criando uma expectativa muito alta em torno daquele filme ali. Quanto mais você cria essa expectativa, mais ansioso a pessoa vai ficando, porque afinal de contas é como se fosse um evento que ela vai se preparar um ano inteiro para aquele evento ali, e um ano inteiro esperando, um ano inteiro pensando sobre aquilo dali, desenvolvendo teorias sobre aquele assunto, e isso vai gerando uma ansiedade muito elevada. E essa ansiedade pode ser algo que vai deslocar para esse canto que o Léo falou, né, de, deixa eu ver logo o máximo de informações para eu aliviar esse meu grau de ansiedade, esse meu grau de expectativa, ou pode ir para um outro lado, né, de, poxa, eu não posso tomar nenhum spoiler porque eu preciso daquele momento no filme que vai me aliviar a expectativa. Então, uma das grandes questões que deixa o spoiler como algo pesado para as pessoas é porque o spoiler é encarado como esse momento de alívio dessa grande ansiedade gerada por uma determinada obra. É claro que existe uma questão importante, que é assim, quando os escritores, seja escritores de cinema, seja escritores de livros, eles tomam alguns recursos narrativos para que esses recursos narrativos eles trabalhem a expectativa do leitor, a expectativa do espectador e tudo mais, para que eles possam se impressionar com aquela obra. É como plot twist, né, que é uma quebra de expectativa. Você acha que a obra vai te encaminhar para esse canto, de repente acontece algo, uma grande reviravolta, e aquilo dali quebra com as tuas expectativas. Meu Deus, eu nem esperava por isso. E existem N outros tipos de recursos, como Chekhov's Gun, como cliffhanger, né, que são vários recursos exatamente para a pessoa ir trabalhando a expectativa, e essa expectativa a obra vai trazendo, e você tem essa experiência dentro da obra. É que nem quando eu falei sobre o Sexto Sentido, quando o Léo fala sobre o Sexto Sentido. Ele vai criando uma reviravolta, né, vai colocando você ali para que você pense que alguma coisa vai acontecer, de repente ele quebra dizendo que no final... E aí você tem uma quebra das suas expectativas que ele foi sustentando durante o filme e te quebrou. Então assim, a tua experiência literária, a tua experiência cinematográfica, ela acaba sendo um pouco mais profunda de acordo com a forma como o roteiro é escrito para te gerar expectativas, gerar momentos de alívio, momentos de conexão que você não espera. Só que hoje em dia isso daí ficou muito grandioso. O pessoal vai criando expectativas de uma maneira, às vezes um ano criando grandes expectativas. De repente, youtubers que lançam sobre um mesmo filme, uma mesma série, um mesmo jogo, alguma coisa assim, 10, 15, 20, vários vídeos, né? Eu lembro na época dos Vingadores, né, quando foi sair o Ultimato, nossa, 2 meses antes, o pessoal chovia um monte de vídeos sobre aquilo, sobre teoria X, teoria Y, teoria de onde é que estava tal joia, teoria de quem ia matar, teoria de não sei o que, vai criando essa grande ansiedade social em torno disso, né? E aí chega num grande ponto. Ao mesmo tempo que você cria uma ansiedade tão grande assim em torno de algo, você também tem que lidar com as frustrações em cima dessa ansiedade. É o que o spoiler é, ele frustra. O que incomoda muita gente na atualidade é justamente isso. Porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem ter uma experiência. Elas querem ter uma vivência que traga essa sensação de prazer, essa sensação de alívio, como você falou, das expectativas. Essa sensação de você passar pela jornada daquela obra e você se surpreender. Porque nós temos essa coisa atualmente. A gente quer ser surpreendido, a gente quer consumir coisas que te tragam surpresa e te tragam satisfação. Só que quando você vai lá no Twitter e solta spoiler do filme que você acabou de assistir, ou quando você vai nos grupos de WhatsApp
E você fica falando das séries que o pessoal ainda não conseguiu atualizar, porque hoje em dia é muita coisa pra gente consumir. Sim, verdade. Nós que gostamos de cultura pop, de cultura nerd, a gente não consegue consumir tudo, porque existe uma coisa chamada vida, trabalho, família, responsabilidades. Sim. E aí esse cantinho do lazer, onde a gente tem esse tempo para jogos, filmes, séries, livros, que na verdade hoje em dia é muito mais as mídias eletrônicas, as mídias visuais, né? De filmes, séries e jogos eletrônicos. E o nosso tempo para consumir isso é muito escasso. A gente às vezes tem que selecionar bem o que a gente quer assistir ou consumir, e nem sempre a gente consegue estar acompanhando tudo. Mas aí você tem o interesse de acompanhar determinada série ou filme e alguém já chegou primeiro ali. E aí de repente a pessoa vai lá no grupo de WhatsApp: ei, vocês viram que o personagem tal faz isso ou que acontece não sei o quê? Aí, porra, bicho, eu não assisti ainda. Cara, eu lembro, você falando isso, eu lembro só no nosso grupo lá de amigos, não sei se você lembra, na época do Game of Thrones, Sapão de novo, Sapão, macho, é só tu, cara, pelo amor de Deus. Eu saí do grupo. Eu saiu do grupo. Eu saí do grupo porque eu não queria pegar spoiler, porque ele não aguenta. Ele não aguenta. Aí todo mundo, vamos assistir, né, 5ª temporada, né? Aí de repente ele é o primeiro a assistir, cara. Aí ele joga no grupo assim. Ô, fuleiragem. Mas é isso daí mesmo, né? E a solução encontrada foi criar um grupo só pra falar de Game of Thrones. Exato, um grupo de spoilers, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Spoiler, quem assistiu, entra e vai falando. E assim, galera, não é legal você estragar a experiência do amiguinho. Isso não é legal. Eu acho que aí a gente precisa ter um pouquinho também de empatia, né? Porque uma coisa, por exemplo, é você dar um spoiler de uma obra que tá acontecendo ali, que tá recente. Outra coisa é você dar um spoiler de uma coisa que, sei lá, tem 30 anos, né? Isso, exato. Não tem, gente. Eu acho que são coisas bem diferentes. Sim, eu acho que é bem por aí. E aí eu acho que, como o Léo falou, acho que entram 2 grupos, né, de pessoas que a gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso. Um é um pouco de empatia mesmo, né, de ter um pouco de empatia com o outro. Às vezes aquilo dali, aquela determinada obra é uma obra importante, que o outro realmente ele quer ver, né, quer ter toda a experiência de o que é que o roteiro vai trazer, todas as questões das ferramentas de roteiro ele vai trazer e tudo mais, ele quer vivenciar toda essa experiência, né, e é legal, né. Então pronto, eu acho que existe um pouquinho da gente ter essa empatia, de entender, beleza, né, a pessoa ela gosta, então pra que eu vou dar spoiler pra ela se ela também quer de alguma maneira ter a experiência dela, né? O porquê que eu tenho essa necessidade tão grande de frustrar o outro? Qual é essa minha necessidade de quebrar com as expectativas do outro, né? Existe um lado meu sádico, meu de poder fazer isso, esse piadista sádico, né? De não sei o que, ver o outro mal. Existe um pouquinho um lado de ego narcísico, de olha, eu assisti, ninguém me deu spoiler, fui eu que dei spoiler. Então vale a pena de você se perguntar, para que tu quer tanto assim quebrar com essa expectativa do outro, né? Qual é a importância disso para você? Segundo ponto, né? Tem as pessoas em relação a isso e tem as pessoas também em relação à frustração. Quão maior é a dificuldade que a pessoa tem em se frustrar, maior vai ser os sentimentos aversivos que vão ser gerados pelo spoiler que ela toma. Tudo bem, assim, às vezes quando a gente é mais jovem, assim, quando a gente é mais novo, que a gente não consegue lidar ainda tanto bem com frustrações, né? Crianças, né? Adolescentes tomarem spoiler, essas coisas e tal, né? Jovens, adultos, mas bem jovem mesmo, ali por volta dos 18, 19 anos, tomar um spoiler e ficar meio chateado. Tudo bem, isso acontece, mas com o tempo a gente vai tendo também aprender a lidar com as nossas próprias frustrações. Quando de repente você está mais velho, ali por volta dos seus 30 e poucos anos e tudo mais, você se chatear com spoiler, beleza, chateou. Não acontece, né? Você queria ter aquela experiência e acabou quebrando sua experiência. Mas às vezes as pessoas jogam tanta expectativa em cima de uma determinada obra, né? Tanto assim que vem uma frustração tão imensa que fica assim, pelo quê, né? Pelo quê? O que é que você jogou tanto ali que tomar o spoiler sai do campo da chateação e vai para um campo muito mais profundo em você, né? Como se a pessoa tivesse te desrespeitado de uma maneira muito mais profunda. Então vale a pena você se perguntar também a respeito disso, né? Como é que você anda vivenciando a tua vida?
É porque você teve poucas frustrações durante a vida que você acabou não aprendendo a lidar com elas? Ou é porque você foi uma pessoa que viveu tamanhas frustrações que você coloca uma expectativa tão grande de prazer em uma determinada obra de cinema, de literatura e coisas desse tipo? Então, assim, as duas coisas, né? Respeita o amiguinho, né? Respeita ali, né? Seja empático. E caso você tome spoiler, beleza, te chateia, né? Mas também se a tua frustração é desproporcional, é tão intensa, né? Que te faz romper laços, que te faz ficar com uma raiva extrema. O que é que tá acontecendo contigo, né? Quais são as outras frustrações que encontraram carona nessa? Então assim, galera, vamos pelo menos perguntar, né? Antes de falar, ó... Vocês já assistiram? Posso falar sobre tal coisa, né? Vamos ter um pouquinho de empatia em relação aos spoilers. E era isso que a gente queria falar nesse vídeo para vocês. Obrigado a você que chegou até aqui, até o final. Não esqueça, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ajuda bastante a gente para a gente poder entregar um conteúdo de qualidade para você. E também de você receber aí as notificações de quando a gente lançar novos vídeos. Curta, compartilhe e comente aqui qual foi o pior spoiler que você tomou, né? Para que a gente possa rir juntos também, né? E aproveitando isso, vocês viram The Boys, né? O final, No, God! No, God, please, no! 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 Cara, é sério, velho. Aí você passa um todinho assim, meu Deus, eu já tá morto. Com a graça que tem nisso. Então pronto.